Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Olá, amigos queridos da Rádio e TV Brasil Espírita do Alagoas. Estamos dando continuidade aos nossos programas O Espiritismo na Arte, com Leon Denis e seus mensageiros de luz, que é o Esteta, né, o seu guia espiritual para esse trabalho, e também o Massenet. E nós vamos sempre falar de arte, da arte transcendental. E a semana passada nós vimos que existe realmente os elementais, porque nós estamos falando da arte nas regiões brasileiras, né? Assim, Tetê? Isso, querida. Tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Mais linda do que nunca, hein? Opa! Nós estamos, hein, Lelinha, com quase 200 mil aplicativos baixados das plataformas do Spotify e da Deezer, não é isso? Deezer. Menina, não sei dizer disso não, hein? É Deezer, vamos dizer, né? Então, venham, baixem os aplicativos e escutem as mensagens de lives imperdíveis. É um aprendizado constante. Não é isso, Leilinha? Nós estamos com as 5 regiões do nosso país que são maravilhindas. Maravilhindas é ótimo. Nós vimos na semana passada sobre o folclore, né, da região norte, nós estamos falando da região norte. Mas para aquecer os nossos neurônios, Tetê, eu estou com uma poesia aqui, que é a coisa mais linda que eu vi, e imaginei que pudesse ser de qualquer um de nós, mas não é de Johann Wolfgang von Goethe, aquele grande Van Goethe, aquele grande escritor alemão, ensaísta, poeta também, e ele diz assim: a água é como água, vem do céu, ao céu volta, depois retorna à terra, em eterna alternância. Você vê que em pleno século XVIII, a gente ouviu uma poesia de uma expressão como Goethe falando da reencarnação. É maravilhoso. Por isso que Denis fala dessa mediunidade gloriosa, que esses espíritos que vêm em missão na Terra, eles trazem a intuição da verdade, não é? Então, vou repetir só para você ver que coisa linda. A água é como água, vem do céu e ao céu volta. Depois, retorna à Terra, em eterna alternância. Não é muito lindo? Que coisa linda. Vamos lá. A água é como água, vem do céu, retorna. Ao céu volta. Ao céu volta, retorna à terra em alternância. Infinitas, eterna alternâncias. Em eterna alternância. Meus amigos, eu estou já aprendendo a entrar numa poesia e decorar, não, que nossa querida irmã, né, a Dalva, lá do Espírito Santo, né, irmã da nossa Leilinha, ela nos ensina no nosso programa também, né, Leilinha, que nós temos um programa que estamos ajudando nossa Ioiô Jatobá, num período que ela teve que se ausentar da poesia e expressão do ser. E ela abriu, assim, uma porta, através da espiritualidade, com certeza, de imensos conhecimentos para nós duas, porque nós estamos adorando estar nesse quadro de amor, a poesia. E essa poesia que Leilinha acaba de falar, meu Deus, vou aprender ela, Leilinha, prometo, para o próximo programa. Ela é curtinha, né? É curtinha, é linda. E fala muito. Nós temos que aprender alguns haikai também, que haikai é aquela poesia japonesa que fala poucos versos com conteúdo maravilhoso. Mas sigamos o nosso programa, Tetê. Nós vimos algumas lendas e folclores do Brasil
E vimos também, insistimos em 2 programas sobre os elementais. Agora a gente vai ver o folclore brasileiro. Fala aí, as lendas folclóricas representam o conjunto de histórias e contos narrados pelo povo, que são transmitidos de geração em geração por meio da oralidade. Então, é passado uma historinha de geração em geração, e aquilo vai fixando no nosso mundo infantil. E dali a gente cresce cheio de narrativas mágicas, e por que não dizer, narrativas com um fundo muito precioso para que a gente tenha certos cuidados, né, Leila? Como é que a gente vai adentrar na selva amazônica se lá existe um mundo de lendas, né? É maravilhoso. Então, é um respeito. É um respeito. Nós vamos ver algumas lendas, meus irmãos, que fazem parte da nossa história infantil. Quem nunca ouviu falar no Saci Pererê? O nome de origem tupi-guarani, o Saci Pererê é uma das lendas brasileiras mais conhecidas. É representada por um menino negro que possui uma perninha só. Além disso, fuma um cachimbo e usa uma carapuça vermelha que lhe dá poderes mágicos. É como se fosse um elemental, né? E O é um Saci elemental, Pererê. né? É. É um elemental muito brincalhão e travesso, surge como um redemoinho e gosta de assustar as pessoas. Embora o Saci Pererê seja o mais conhecido, existem 3 tipos de saci: o pererê, o triquê e o sassurá. Eu nunca tinha ouvido falar nesses outros nomes. O mais conhecido realmente é esse, que vem feito um redemoinho assim, girando e para e assusta as pessoas. O objetivo dele é brincar com as pessoas. Você já viu o Saci Pererê, Tetê? Não, mas o redemoinho que a gente vê, às vezes aquelas folhinhas, aí diz assim, tá passando por aqui um saci pererê. A gente brincava falando isso, não é mesmo? Então, a É, imaginação, ela cria a tua realidade naquele momento e você acredita, né? Porque tem histórias que vão ficando tão fixadas na nossa mente que a gente, aquele é o nosso universo. E lendas é exatamente isso, é o universo que nos passa e a gente apreende e vai passando de geração em geração. E Leilinha, tem também o nosso Curupira, né? O Curupira é um menininho também arteiro, de cabelos vermelhos, e os pés dele são virados ao contrário. Por quê? Porque ele quer confundir principalmente os caçadores na floresta, para que não façam, né, mal algum aos animais. Então, ele brinca, a brincadeira dele é de eu vou fazer de conta que esse é o caminho, mas ele está andando ao contrário. Imagina, né? Então, do muito Curupira bonitinho, né? é muito bonitinho. Nós vamos para quem? A mula sem cabeça. Nós estamos falando isso, meus irmãos, porque nós vivemos num mundo de pura energia. Tudo é energia. Quando Einstein falou que a energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, é que tudo é energia. Pensamento é energia, sonho é energia, o nosso corpo é pura energia. Então, quando a gente pensa que isso tudo é irreal, não é. É mais real do que a gente pensa, né? Porque está dentro de nós, manifesta em nós, manifesta em muito de nós. Então, a mula sem cabeça, que é o nosso próximo elemental, né, digamos assim, a mula sem cabeça é um monstro do folclore brasileiro que se manifesta quando uma mulher namora um padre. Por maldição, ela é transformada em mula. Esta personagem folclórica é representada literalmente por uma mula sem cabeça, que solta fogo pelo pescoço e assusta as pessoas e os animais.
No entanto, há versões que variam de região para região do Brasil. Eu mesmo, na minha mocidade, vi muito amigas minhas casando com padre e ninguém virou mula sem cabeça. Que eu saiba, ninguém virou mula sem cabeça. E aí, Tetê? Olha, mas tem quem garanta que a mula sem cabeça, ela sai disparada pelos campos, pelas florestas, e juram que é a mula sem cabeça. Então, tem gente que já viu, hein? Tem gente. Então, da mula sem cabeça, a gente vai para o lobisomem, que é uma lenda europeia, mas ela foi abraçada por muitos países, né? O lobisomem, na realidade, ele retrata um monstro violento com formas humanas e de lobo, claro, né? Que se alimenta de sangue. Então, olha o vampirismo aí, né, Leila? Tudo tem a sua origem, a sua mistificação, e uma lenda vai alimentando algumas histórias, porque a gente vive dessa realimentação no imaginário. Concordam? Então, vamos lá. Acredita que quando uma mulher tem 7 filhos, e se o 8º for um homem, ele será um lobisomem. Olha só, gente, o que é isso, né? Que coisa mais interessante. Bem, a transformação do homem em lobisomem ocorre nas encruzilhadas em noite de lua cheia por volta da meia-noite. Ao amanhecer, ele novamente torna-se um humano. Então, ai, meu Deus. Quem já viu um lobisomem ou ouviu um uivo de um lobo que poderia ser um lobisomem? O lobisomem. E há uma lenda muito forte, tem até novela falando do lobisomem, né? E aí, meus irmãos, você já viu um lobisomem? Você acredita ser possível que uma pessoa vire um lobo perigoso, que se alimenta de sangue, que fica uivando à noite? E outra lenda agora, o boitatá. O boitatá é uma lenda folclórica conhecida em outras regiões do Brasil pelos nomes de baitatá, biatatá, bitatá e batatão. Na língua indígena tupi-guarani, significa cobra de fogo. Esse personagem folclórico é representado por uma grande serpente de fogo que protege os animais e as matas. Originalmente foi encontrado no texto do século XVI do jesuíta José de Anchieta. Sua narrativa sofreu muitas modificações ao longo do tempo, de modo que existem diversas versões conforme a região do Brasil. O boitatá não é da minha região, eu sou de Volta Redonda. Eu nunca tinha ouvido falar nesse boitatá. A Tetê, que é do Maranhão, você já ouviu, Tatá, sobre o boitatá? Tetê? Tetê, tatá, boitatá, tudo a ver. Leilinha, sim, inclusive lá no Nordeste, em São Luís do Maranhão, há uma serpente que dorme profundamente, e no dia que a cabeça encontrar com o rabo, a ilha vai, sucumbir. Mas isso a gente deixa para depois, porque o boitatá tem uma historinha muito interessante. Diziam que um dia, o dia não tinha vento, ele acordou mudo, ele acordou sem sol e acordou sem som. As pessoas se fecharam em suas casas, com medo, não tinham o que comer. As caças fugiram para o interior das florestas, onde não tinha acesso o ser humano. E com isso, os animais sucumbiram pela falta de sol. Mas o último raio de sol foi gravado nos olhinhos de cada animal. E uma cobra que dormia num tronco de uma árvore encantada, ela acordou e, para se alimentar, ela devorou os olhos dos animais mortos, mas que traziam ainda na memória a luz do sol. Olha que coisa mais linda. E essa cobra, com
tantos olhos iluminados, ela se transformou numa cobra transparente e cheia de luz, né? Essa é uma das histórias do Boitatá, lá da Amazônia, que eu achei tão linda e tão espiritualizada, que você veja, se você dorme na escuridão e acorda e se alimenta da luz, você é pura luz, não é, Leilinha? Então, o Boitatá, ele trouxe a luz de novo para aquela cidade. E dizem que a principal função do Boitatá é proteger as matas dos incêndios, meus amigos. Então, quando tem um incêndio na floresta, por maior que seja a dimensão, ela pode estar protegendo, ou ele, né? Pode ser ele ou ela, né? Hoje em dia, o Boitatá não tem um artigo definido, é aquilo que mais te tocar o coração. Então, ele ou ela, o espírito, vamos dizer assim, daquela serpente encantada, protege as florestas. Então, que coisa mais bonita, né, Leila? Ah, eu achei lindo também. Minha imaginação, assim, eu voei com essa cobra iluminada. Eu que tenho tanto medo de cobra, tenho muito Eu medo de também. cobra. Eu imaginei uma cobra iluminada rodopiando e tentando apagar os incêndios. É uma imagem muito bonita, Tetê. Agora nós vamos falar da Cuca. São tantos personagens folclóricos que nós estamos nos retendo até a leitura, para não perder o peso da nossa pesquisa, né? A beleza. A cuca, de origem portuguesa, a lenda da cuca, está associada muitas vezes com o bicho-papão. Ela é uma personagem muito temida pelas crianças, representada por uma velha feia e malvada, com cara de jacaré, que raramente dorme. Sua personagem está associada com o rapto de crianças desobedientes e que não querem dormir. Por isso, a tradicional cantiga de niná, Nana neném, que a cuca vem pegar. Mamãe tá na roça, papai foi trabalhar. É bonitinha essa canção. Então, a Cuca é essa figura de velha, mas com cara de jacaré, tão bem representada pelo nosso querido Monteiro Lobato, né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Então, Tetê, você cantou isso para os seus filhos, que a Cuca vai pegar? Pois é, menina, a gente canta para os nossos filhos e mete o medo, mas hoje em dia a gente até muda um pouquinho essa música, né? Mas entenda, são músicas infantilizadas, onde a historinha ela serve só de alerta, não é uma historinha para provocar um pavor, um pânico. Apesar de que quando a gente é criança, a gente imagina a Cuca, imagina o bicho-papão atrás da porta. Meu Deus, eu tinha pavor do bicho-papão. Eu também, debaixo da minha cama, eu não podia botar a mão assim para baixo, que eu achava que alguém ia me puxar debaixo da minha cama. Então, eu dormia com lençol coberto da cabeça aos pés. Imagina no Nordeste, no calor de 35 graus, 34, você dormindo toda coberta. Era assim que eu dormia, para nenhum bicho-papão me pegar. Mas vamos em frente. O negrinho do pastoreio, né? Então, vamos lá. De origem afrocristã e pertencente ao folclore do sul do país, lá nos Pampas, minha gente. O negrinho do pastoreio conta a história de um menino escravo que tinha um patrão maldoso. Quando foi pastorear os cavalos, acabou por perder um cavalo baio. Depois de ter sido violentamente agredido pelo fazendeiro e jogado no formigueiro, o negrinho do pastoreio desencarna, né? E ele aparece sem marcas no corpo no sonho desse fazendeiro, ao lado da Virgem Maria montando um cavalo baio. Muitas vezes, as pessoas que perderam algum objeto acendem uma vela e pedem para o negrinho os ajudar a encontrar. Olha que coisa mais abençoada, né? É tão bonitinho, né, Tetê? Me faz lembrar, na minha época, a gente pediu o Som Longuinho. Eu não sei quem é esse Som Longuinho, podia ser o negrinho do pastoreio.
Porque a gente falava assim, São Longuinho, se eu achar o tal negócio, eu te dou 3 pulinhos. Aí a gente achava e dava 3 pulinhos. Então, Mas é o tudo nosso isso negrinho. a gente sabe que os espíritos influenciam na nossa vida, como diz Allan Kardec, muito mais do que a gente possa imaginar. E não importa a forma. Ivone Pereira, na sua mediunidade gloriosa, ela falava que os espíritos apareciam para ela em forma de árvore, árvore com mãos, assim, eu já fico imaginando as árvores com pés e com as mãos. Aparecia em forma de moranga, igual aquela moranga que virou a carruagem da Cinderela, né? Então, todo esse momento mágico faz parte da nossa história e alimenta a nossa fantasia, o que é muito bom. E nós vamos falar também da Iara, ou o Iara. Me faz lembrar meu mestre e amigo Iara Araújo, que ele chamava o Iara. Eu falei, da onde tirar esse nome? E agora eu estou sabendo. Conhecida como Iara ou Uiara, a lenda da Mãe d'Água é de origem tupi. Iara significa Senhora das Águas. Esta personagem é representada por uma sereia belíssima que atrai os pescadores com suas doces canções a fim de matá-los. Antes de ser uma sereia, Iara era uma índia, bela e inteligente, que despertava muita inveja, inclusive de seus irmãos. Assim, para acabarem com o problema, os irmãos resolvem matá-la. No entanto, é ela que os mata. Como punição, Iara é lançada no encontro do Rio Negro e Solimões e, a partir daí, torna-se uma sereia com o objetivo de matar os homens. Olha só que lenda mais macabra, né? É o encantamento. É o encantamento, que é uma mulher, ela parece uma mulher atraente, que seduz marinheiros e pescadores, tais como as sereias, e se transforma numa figura monstruosa, desaparecendo com as suas vítimas. Que coisa mais interessante essa lenda, né? Na minha região, eu não conhecia essa lenda, estou conhecendo agora, nesse estudo, a lenda da Iara ou do Uiara. E aí me remonta ao meu querido amigo Iara Araújo, que é um grande radialista da região, da minha região lá, Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, do Sul Fluminense, né, que chama região Sul Fluminense. Vamos seguindo? Vamos lá. O Barba Ruiva é um homem encantado que, ao longo do dia, é capaz de se transformar em menino, moço e velho. Ele pode ter a idade que ele quiser, gente. Abandonado por sua mãe, ele foi acolhido por Iara. Olha só como ele... A Iara não é tão má assim, né, Leila? Ela acolheu o menino que foi abandonado pela mãe. Então, as lendas, ela tem essa função, né, de dar o lado bom e o lado um pouco mais cuidadoso da visão que se tem, vamos dizer assim. A Iara, talvez, porque como ela habita o rio Amazonas, ele é um rio muito caudaloso, como nós já vimos, é um rio que não é fácil assim para você mergulhar e ter tranquilidade, ele é profundo, as águas dele são realmente, água de rio, eles falam que são águas pesadas, né? Não é fácil você nadar em água doce. E como ela habita ali, eles talvez tenham criado essa lenda devido a vários naufrágios que acontecem pelas corredeiras, é claro, e também com a magia da Iara, para que as pessoas sejam mais cautelosas. Tem isso também, né? E também menos covardes, porque existe muita pescaria que é proibida, em época proibida, né? Então se cria lendas, porque a gente até acredita que os espíritos protegem a natureza, né? E pode ocorrer isso mesmo, se vestir de uma mulher atraente e tal, e depois enganá-los, né? E eles ficarem com aquilo na imaginação. Vamos ver a lenda do bicho-papão, nós já vimos a lenda do caipora.
é criatura, homem ou mulher, que é protetora dos animais e das florestas. Além de assustar os caçadores com uivos altos, ela os distrai com pistas falsas, fazendo eles se perderem na floresta. Deve ser uma variante daquela outra lenda que nós lemos aí, né? Que ele protege a natureza. Lembra qual que você falou mesmo? Que protege a natureza. Né? É o Curupira, sim, o com Curupira, certeza. Exatamente. Esse é o caipora, né? Exatamente. Só que ele é homem ou mulher. Ele pode aparecer, né? É isso mesmo, a variante das lendas. Porque há várias lendas, como essa do Guaraná, né? Pode falar, dependendo da região, né? Depende da região. Então, isso. Vai, continua, do Guaraná, a lenda do Guaraná. Os olhos de um índiozinho muito estimado na tribo foi plantado a fim de que nascesse uma plantinha, assim que ele foi embora da terra, né? Que desse energia às pessoas, porque ele era muito estimado na tribo. Peraí, só um minutinho. Dando origem ao Guaraná, né? O menino tinha sido morto pelo invejoso deus da escuridão. O que aconteceu? Ele falece, os olhinhos dele são plantados, e aqueles olhinhos que eram tão brilhantes, só viam coisas boas na tribo, ele passou a dar origem à planta do Guaraná. Que o Guaraná, ele é energético, né? O Guaraná da Amazônia. É maravilhoso. É totalmente brasileira, né? Porque quando a gente vai fora do Brasil, a gente fica louco para tomar um Guaraná. É isso aí. Vamos em frente, Leila. Vamos. A lenda do Jurupari, deus da escuridão, visitava os índios durante o sono para provocar pesadelos. Em outras versões da lenda, Jurupari é um legislador do povo indígena que, ao nascer, revelou que traria leis aos homens. Então, não é um deus da escuridão, como se diz aí, né? É um deus que aproveitava o desdobramento do ser, que estava com más intenções, e ia ali assombrá-lo, né? Para ele cair em si, que não deveria fazer isso ou aquilo. Então, chama essa personagem, se chama Jurupari. Então, se você está tendo muito pesadelos, fala assim: ô Jurupari, me dê uma me dê calma, me dê uma trégua, eu não quero mais ter pesadelo, que pode ser também algum espírito, não importa o nome, tentando te tornar muito cansado ao levantar, né? Que o pesadelo faz a gente suar mesmo, né, Tetê? Isso mesmo. Vamos para a Mãe de Ouro, que ela é conhecida como protetora dos tesouros. É uma bonita mulher que voa, e ela assume a forma de bola de fogo, né? E consegue encontrar ouro escondido para o proteger da extração. Olha só que coisa interessante. Né? A Mãe de Ouro. Que essa Mãe de Ouro proteja a nossa floresta dos garimpeiros, né? Que às vezes não só trabalham, mas devastam campos de futebol, na realidade, com extração clandestina. Que a Mãe de Ouro, que seja esse espírito abençoado, consiga proteger a nossa floresta. Vamos em frente. Então, quando a gente vê uma bola de ouro assim no céu, não é imaginação, existe esse espírito que toma essa forma para proteger a natureza. A lenda da mandioca, Mani, era uma indiazinha muito, muito querida. Morreu e foi enterrada por sua mãe na sua oca, que com seu choro parecia que regava a terra. Nesse lugar nasceu um tubérculo nutritivo, a mandioca. Então, os índios dizem que essa mandioca é uma raiz. Aliás, quem que não gosta de mandioca, né? Na minha região chamava aipim, mas na região nordeste se chama mandioca. A mandioca, gente... Macaxeira também. Macaxeira, e que faz essa goma tão gostosa, como é que chama isso que a gente come assim, enrolado com queijo,
Como é que chama? A mandioca tem a... Esqueci agora, peraí, todo dia aqui em casa se faz. Beiju, Leila. É o beiju. Beiju não, tem um outro nome que a gente faz aqui também, que vende hoje em dia, pacotinho dela, como é que chama, gente? Daqui a pouco vem. Mas, tapioca, enfim, é a tapioca. A tapioca, exatamente. Tapioca, né? Olha só. A tapioca faz o beiju também, né? Exatamente, beiju, exatamente. Tá. Tem bolo também, mingau, é maravilha. Agora, a lenda do Papai Noel, a gente nem precisa dizer, Tetê, porque todo mundo conhece aquele velhinho, né? Que os Estados Unidos materializou, criando o São Nicolau lá nos Estados Unidos, que é aquele velhinho vestido de vermelho, de barba branca, que virou tradição no mundo inteiro durante o Natal. Agora vamos falar um pouquinho, que nós estamos no nosso final do programa, sobre Monteiro Lobato, que nasceu em 1882, morreu em 1948. Foi um escritor brasileiro pré-modernista, considerado um dos maiores autores de histórias infantis. Sua obra mais conhecida é O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é composta de 23 volumes. Deu vida a quase todos os personagens do nosso folclore, a ponto de Gilberto Gil cantar a música de abertura do seu programa, que a gente tem como arquétipo já, né? Marmelada de banana, banana de marmelo, de goiabada, de marmelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem não lembra, né? Vamos lá. Então, Leilinha, já estamos encerrando e a gente deixa, de repente, Parintins para entrar no hashtag 6, não é isso? Da semana que vem? Né? Porque a gente já tem que encerrar. Porque também falar correndo sobre Parintins, né? Como é que é o nome? Parintins. Fica a 50 minutos de Manaus indo de avião, mas também pode ir pelo Rio. É o maior festival folclórico do mundo, gente. Pensem sobre isso. Vamos deixar para a semana que vem e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Fiquem com Deus.